Queremos agora estar abrindo, Senhor, com a oração do Espírito Santo, e também rezando sobre aqueles que vão estar fazendo essa formação. Cauê, o apresentador, a Gislene, que vai estar lendo para nós, Liliane, fazendo a partilha, Carol, estreando na partilha, né, Carol? Que Jesus misericordioso venha sobre todos nós, que o Espírito Santo de Deus estenda suas asas, o seu poder, os seus dons sobre cada um nesse momento, nessa hora de graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria Santíssima, nossa mãe querida, venha estar conosco, mãezinha, proteger a todos que estão aqui, a todos que vão apresentar, que vão participar, a cada um de nós, Senhora, venha com o vosso manto sagrado sobre todos os vossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cauê, você está presente? Olá, sim, senhora. Eita, menino querido, nosso grande professor, né? Nosso padre, já te proclamo nosso padrezinho aqui, viu? Que Deus te abençoe sempre. Agradecemos muito o seu carinho, o seu amor por todos nós, a sua disposição. Agradecemos de coração. Fala um pouquinho de você, Cauê, para as pessoas. Eu que agradeço. Acho que nós já tivemos outros encontros, né? Eu sou seminarista em Cuiabá, no entanto, sou natural de Presidente Bernardes, então aí perto de muito de vocês aí, né? Nas férias estarei indo aí. Estou no 2º ano de teologia, isso quer dizer que provavelmente, né, ano que vem eu recebo a ordenação diaconal e o próximo, ordenação sacerdotal, se for da vontade de Deus, no tempo de Deus, né? Peço desculpa a vocês que eu tô com gripe, então tô todo fechado aqui, com dificuldade para falar, mas acho que a gente vai conseguir entender alguma coisa, tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certo? Sim, estamos ouvindo bem. A Gislene está aí? Estou aqui. Boa noite a todos. Paz e misericórdia. Amém. Como que a gente começa com a Gislene? Como que a senhora quer fazer? Pode começar a leitura, Gislene, que assim o Cauê vai estar explicando para nós. Conforme você quiser, você pede para ela parar, Cauê, você já sabe. Isso. Tá Quando certo, precisar, eu paro, tá bom, Cauê? Então, vamos começar o nosso encontro. O nosso tema é Jesus e os pecadores. Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada, Oséias, capítulo 11, versículo do 8 ao 9. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou o santo no meio de ti e não gosto de destruir. Pode ler, mas esse de Ezequiel. Êxodo 33, 11. Dize-lhes isto: por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão.
de modo que tenha vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis, porque haveis de perecer, ó casa de Israel. Ótimo, tá bom. Gente, nós estamos saindo de um grande tempo da igreja e entramos no maior tempo, né? Nós estamos na Páscoa, mas terminamos agora há pouco a Quaresma. Espero que todos tenham ido na Vigília Pascal e vocês notaram que a Vigília Pascal, que é a maior festa da igreja, a maior solenidade, ela tem 7 leituras e 7 salmos. E 7 oremos, né? Depois da leitura de cada salmo, o padre levanta e faz um oremos. Depois tem a leitura de uma epístola, o salmo aleluiático e o evangelho. Então, são aí, na verdade, 9 leituras, contando com o evangelho, né? 9 leituras, 8 salmos, enfim. E nessas 9 leituras que a igreja nos coloca na Vigília Pascal, nós conseguimos entender de um modo breve toda a história da salvação. Como que se comporta Deus e como que se comporta o homem em toda a história. O problema é que nós não somos acostumados a nos concentrar nas leituras da missa. Meio que acabou o ato penitencial, o glória, a gente senta e desliga. Então o leitor está lá fazendo a leitura e você está assim. E na sua cabeça está um vácuo. Não tem nada, não presta atenção. Mas se nós notarmos as leituras da Vigília Pascal, nós vamos ver um progresso na história da salvação. Nós vamos ver a história da aliança. Então, a primeira leitura no sábado, né, é justamente a leitura do Gênesis, que conta a história da criação. Então, Deus criou o dia, Deus criou a noite, o firmamento, né, as estrelas, e enfim, criou o homem. E depois dessa primeira leitura da criação, que aí nós já vemos uma primeira aliança, né? Deus, ele cria o mundo e o homem. E cria o homem como amigo de Deus. Então, Deus, ele faz uma primeira aliança ali. Na segunda leitura, nós temos Abraão. Abraão que vai sacrificar o seu filho Isaque. E aí nós já vemos que Deus, ele cria o mundo, ele cria o homem, cria uma aliança com o homem e ele cuida deste homem. Ele chama este homem e ele cuida dele. Não é? Abraão. Abraão morava lá em Ur, que a região de Ur, né, na Mesopotâmia, ela é distante ali da Palestina. Pensa aí, né? A Índia, ali na Ásia, a região da Mesopotâmia, ali mais ou menos, e a Palestina aqui bem pro ocidente, né, da Ásia. Então, Deus chamou Abraão e Deus cuidou de Abraão. Quando, pela fé, ele ia sacrificar o seu filho Isaque, aí então ele mandou um anjo e falou, não precisa. Você vai encontrar um cordeiro ali e você vai sacrificar ele. É claro que toda essa história de Abraão e Isaque é uma prefiguração. É uma figura do que seria a história da salvação. Então, Isaque, ele sobe um monte carregando o quê? Lenha. Jesus sobe um monte, Calvário, carregando o quê? O lenho da cruz. Quando Jesus ele é crucificado, nós começamos a aclamá-lo como Cordeiro de Deus. E para Abraão, Deus ofereceu o quê? Um cordeiro, né? Então, quer dizer, Deus, para poupar o homem, ele dá o seu filho. Então, a gente já começa a ver que na criação, desde o início, Deus ele vai fazendo aliança com o homem. Ele vai provando o seu amor. Ele vai testemunhando o amor.
Na terceira leitura, né, que ainda é o Êxodo, nós vemos o Senhor ele abrindo o mar para os hebreus passarem. Então é Deus que fez essa aliança com o homem, que tira o homem da escravidão. O homem que era escravo do faraó no Egito, ele agora, por meio do Mar Vermelho, ele é livre. Então veja aqui também outra prefiguração, não é? O Mar Vermelho é mar, é água. Pela água, o povo hebreu saiu da escravidão para a liberdade. E é pela água do batismo que nós saímos da escravidão de Satanás para a liberdade dos filhos de Deus. Então, o Antigo Testamento sempre como uma prefiguração de Jesus. Mas, mais ainda, sempre com a intenção de mostrar o amor de Deus, que faz uma aliança conosco. Eu quero que vocês notem bem que Deus ele faz uma aliança com o homem. E ele é fiel no cumprimento dessa aliança. Na quarta leitura do profeta Isaías, aqui o povo já começou a se rebelar, né? Porque Deus ele libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, e eles até chegarem à terra prometida, começou a reclamar de Deus comida, bebida. Aí falou, olha, era melhor as cebolas do Egito. Ora, mas nós saímos do Egito para morrer de fome aqui no deserto. E aí começaram a reclamar, né? A se rebelarem contra Deus. Este Deus que estabeleceu a aliança, que deu amor, que libertou e que o sustentava. Mas diante dessas rebeldias do povo hebreu, nós vemos na quarta leitura da Vigília Pascal. Vem que eu estou seguindo a ideia litúrgica da Vigília Pascal, tá? Deus ele fala assim: podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Nada fará mudar a aliança da minha paz, diz o teu Deus misericordioso. Então, nós estamos vendo aqui nesse encontro, né, o homem que é pecador, o tema de hoje, né? Jesus e os pecadores. Nós estamos vendo os pecadores que se revoltam contra Deus e Deus que diz: podem os montes recuar-se, as colinas se abalar, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Então o homem que se revolta contra Deus, o pecado é isso, tá? O pecado é uma revolta contra Deus. Deus ele te mostra: olha, é bom para você, para que você consiga ser feliz, que você consiga perdoar as pessoas. Mas aí você se acha mais sábio do que Deus. E aí você fica alimentando no seu coração o ódio e não consegue perdoar. Porque você alimentou aquela atitude má da pessoa. Você alimentou aquele sentimento mal que você teve. Então nós nos revoltamos contra Deus, fazemos aquilo que Ele ensinou a nós não fazermos e por isso nós pecamos. Na verdade, o pecado, ele é sempre, primeiro, uma ofensa contra nós mesmos. Porque o pecado, ele fere a mim. Quando eu peco, eu estou me ferindo. Quando eu sou preguiçoso, eu firo a mim mesmo. Quando eu odeio, eu firo a mim mesmo. Quando eu sou impuro, fico expondo o meu corpo, quando eu me coloco diante das situações mais perversas da sexualidade, eu estou machucando primeiro a mim mesmo. E porque eu machuco a mim mesmo e Deus me ama, então eu ofendo a Deus. Então o pecado, ele é uma revolta contra Deus, que nos ensina a viver. O pessoal fala, né? A gente não nasce com um manual de instrução. Nascemos sim. Deus ele nos deu um manual de instrução. Ele deu os 10 mandamentos. Nós temos hoje os 5 mandamentos da igreja. Nós temos os santos que nos ensinam tantas coisas.
Nós é que somos preguiçosos e não queremos ler o manual de instrução da vida, que é a palavra de Deus. Então, Deus ele faz uma aliança conosco. Ele fez na criação, ele fez com Moisés, ele fez com o povo no deserto, dizendo, né? Vou repetir, isso está em Isaías 54, tá? Versículo 10. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se, mas minha misericórdia não se apartará de ti. Deus ele não vai nos deixar. Você está entendendo que não importa qual seja a situação em que você se encontra, aonde você se meteu, Deus ele não vai te abandonar. Tem uns grupos que trabalham nas comunidades, né? E ver o testemunho dos livramentos e de conversão que Deus faz com homens que são traficantes e que por algum problema são jurados de morte, o livramento que Deus dá para tantos deles. Histórias de conversões que acontecem, vidas transformadas que realizam, de homens que venderam drogas essas que destruíram famílias, de homens que mataram tantas pessoas, mas não importa. Podem os montes recuar-se, a minha misericórdia nunca vai se afastar de ti. Então, seja qual for a nossa situação, venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa disposição para a misericórdia de Deus deve estar sempre firme, porque Ele não desiste de nós. Ele não vai nos abandonar. E nós estamos em um tempo onde a misericórdia, ela triunfa, onde Deus ele derrama abundantemente as suas misericórdias, os seus raios de misericórdia sobre cada coração, sobre cada família. E isso se aplica a nós em particular e às pessoas pelas quais nós rezamos e às pessoas com as quais nós nos relacionamos, aqueles que nós amamos. Às vezes você tem um filho, um sobrinho, um vizinho, um tio, um pai, que você não vê esperança de salvação. Mas Deus ele pode tudo. Deus ele pode transformar os corações. Deus ele transforma histórias, porque ele tem uma aliança conosco. O homem, ele não é fiel às alianças que eles fazem, mas Deus ele é fiel. Deus ele é fiel às suas promessas. E não existe situação, não existe pecado, não existe lugar grande o suficiente para poder apagar essa misericórdia. Então, para o povo hebreu, depois que ele manifesta a sua aliança, promete a sua misericórdia e realiza maravilhas, ele começa a mostrar que ele é amor. Em Isaías 55, que é a quinta leitura de sábado, a gente lê assim: ó vós todos que estáis com sede. Então aqui primeiro, né? É todos. Deus está mostrando que a sua misericórdia, que o seu amor, que a saciedade que ele dá a nós é para todos os homens. Não é só para nós. É para todo mundo. Então ele diz: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Essa é a passagem da Bíblia que eu acho que maior mostra o amor de nosso Deus. Então, em Apocalipse 7, se você for ver, Apocalipse 7, versículo 16, Deus ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que ele vai saciar aqueles que têm sede. Nunca mais terão sede, nunca mais terão fome, nem cairá sobre eles o sol. Deus ele vai nos saciar. Então olha isso, ó vós que estáis com sede, vinde às águas. Você que quer tomar água, vinde às águas. E essa água é ele mesmo.
Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro, vinho e leite sem nenhuma paga. É gratuidade. O amor de Deus é gratuito. Você não precisa fazer nada. Ele te ama. E aqui está a grande misericórdia. Eu estava falando na rádio semana passada. Coloque-se diante da morte. E diante da morte, você é incapaz de fazer qualquer coisa. Você é incapaz de voltar para o passado. Você é incapaz de refazer as situações da sua vida. Você é incapaz de mudar aquilo que você fez. O que é que te resta? Sentar e chorar? Não. Te resta a misericórdia. Porque para a misericórdia, e isso é próprio dela, você não precisa ter feito nada. Para você ter quando você morrer, você ter um caixão, um lugar para você ser enterrado, você tem que pagar mensalmente um plano funerário, né? Para você ter um hospital para você ir quando você fica doente, você tem que pagar um plano de saúde. Para você ir para a escola, você que leva o seu filho, você tem que pagar a escola mensalmente. Mas para Deus ele fala: vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Isaías 55, versículo 1. É gratuito. Diante da morte, você só tem a misericórdia. E essa misericórdia, ela é gratuita. Você pode confiar nela. Uma vez que você quer Jesus e você se arrepende, aí está o banho da água regeneradora. E aí ele fala: inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Esse inclinai o vosso ouvido é: começai a me escutar. Ouça a minha voz. Eu te chamo, vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. O que é um pacto eterno, gente? É uma aliança, tá? Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Enfim, esta é a quinta leitura de sábado. Vocês estão entendendo como é que Deus ele se manifesta? Ele se manifesta com amor, entendeu? Ele se manifesta mostrando um pacto eterno. Deus ele quer fazer um pacto eterno conosco, que ele fez. Nós vemos isso quando nós lemos, por exemplo, o livro de Oséias. Eu não lembro qual foi a passagem de Oséias que nós lemos. Foi Oséias que nós lemos agora, no começo? Quem foi que leu? Oséias 11, Oséias, capítulo 11. É 8 esse a mesmo. 9. É esse mesmo. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia, que é uma parte específica que eu quero falar para vocês. É Oséias 11. É o capítulo mais bonito do amor de Deus, assim, né? Aqui, ó. Quando Israel era um menino, Isaías 11, capítulo 1, versículo 1. Quando Israel era um menino, eu o amei. Então, Deus ele está pegando todo o povo de Israel e colocando como uma pessoa. Eu o amei. Então, ele criou o ser humano e ele amou. E do Egito chamei o meu filho. O povo que estava no Egito, preso, Deus chamou. Vem para a liberdade. Vinde às águas. Vinde comer e beber sem paga nenhuma. Quanto mais eu os chamava, aí o povo já saiu do Egito, já passou pelo mar. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de minha face.
sacrificavam aos Baais e incensavam as imagens esculpidas. Quer dizer, eu estou lendo aqui o começo, tá? Aqui tá o slide está do 8 a 9, eu estou do primeiro versículo. Não tem problema, é só para dizer. Então, quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de minha face. Sacrificavam aos Baais e incensavam as imagens esculpidas. Por quê? Quando eles foram conquistando as terras, os hebreus iam se relacionando com as pessoas das outras terras, que tinham os seus próprios deuses. Então, à medida que Deus ia dando ao povo hebreu as terras, dando a conquista bélica mesmo, né? Guerreando, dando a conquista das cidades para eles, eles iam se misturando com os outros povos e sacrificando aos Baals, quer dizer, Baal é um deus pagão, né? Sacrificando aos deuses pagãos incenso, prestando honra. Por quê? Porque eles começaram a viver como os pagãos. E, no entanto, mas eu os conduzia. Deus falando sobre aqueles traidores. Eu os tomava sobre meus braços e não reconheceram que eu cuidava deles. Então, Deus chamou Israel como menino, Deus deu amor a eles, eles traíam Jesus, a Deus no caso, né? E aí Deus diz, eu os tomava sob meus braços, eles não reconheciam que eu cuidava deles, mas ainda assim, versículo 4, capítulo 11, isso aqui, olha, com cordas humanas eu os atraía, com laços de amor. Eu me inclinava para eles, eu o alimentava. Deus nos atrai com laços de amor, com laços de misericórdia. E aí, um pouquinho mais para frente, desse mesmo capítulo, é o que nós temos aqui na leitura. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Ou te trair, Israel? Não é? Então, isso nunca vai acontecer. Para dizer, os pecadores, miseráveis, sempre poderão encontrar a misericórdia no Senhor. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que não importa aonde chegamos, importa olharmos para a meta, não tirarmos os olhos de Cristo. Eu falei meta, tá? Eu não falei Meca. Vai que alguém escuta, né? Olharmos para a Meca. Não, olhe para a Meca, pelo amor de Deus. Olha para a meta que é Jesus. Na situação em que você esteja. E saiba que ali ele tem misericórdia. Ali ele é misericordioso. E você pode ser transformado. E aí aqui vem um outro detalhe, né? Deus, ele deu a liberdade para nós. E ele não pode nos perdoar se nós não estivermos arrependidos. Então, o primeiro passo da confissão, por exemplo, é o exame de consciência. Você precisa se examinar. Então, eu me conheço, eu me examino. E uma vez que eu me conheço, eu me examino, eu preciso me arrepender do que eu fiz. E uma vez arrependido, Deus ele pode me perdoar. Ele pode agir com misericórdia. Mas se na minha liberdade eu não me arrepender, eu não fizer um propósito de vida nova, a misericórdia de Deus não consegue chegar até mim. É por isso que Deus ele quer que nós falemos da misericórdia. Para que as pessoas, uma vez reconhecidas da sua miséria, elas possam correr àquele que as esperam. Mas se nós não estivermos arrependidos, nós não vamos dar os passos da fuga do Egito para a liberdade da terra prometida. Você entende que a misericórdia e o arrependimento e o desejo da vida nova, eles andam juntos.
E nós precisamos alimentar esse desejo de vida nova. Nós precisamos alimentar esse desejo de sermos de Deus verdadeiramente, entende? Firmemente em Cristo. E se isso não acontecer, se isso não der certo, a misericórdia, ela não tem espaço. É como se você tivesse uma cachoeira e uma barreira entre você e ela, que não deixa que essa água caia em você, que não deixa com que você seja lavado. E o primeiro passo para isso é esse exame de consciência, é este autoconhecimento. Então, agora que você já sabe que Deus, independentemente de você, Ele está lá para te dar o amor, para te acolher, para transformar a tua vida, você precisa agora saber quem é você. Testificar, entendeu, a tua vida. Conhecer as tuas ações. E saber aonde eu preciso ir. E saber que eu preciso de ter uma vida nova. Então, nós estamos diante de um tema, os pecadores e Jesus. Né? Isso vai ser para sempre. Jesus sempre vai ser Deus. Jesus sempre vai ser misericórdia. E nós sempre seremos pecadores. E se nós reconhecermos essas duas realidades e sabermos que essa misericórdia de Deus ela é transformante, nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir de sermos santos, de vivermos conforme os desígnios de Deus. Fifi, nós temos mais tempo? Eu acho que é isso. Eu gostaria que você trocasse agora, o Ivo, para a parte do Diário de Santa Faustina, que assim a Gislene dá uma lida e o Coelho faz um apanhado também da parte do Diário de Santa Faustina, para o pessoal poder correlacionar. Tá certo. Eu tenho tem um casal ali embaixo me esperando. Se eu puder ler o diário e fizer um comentário, e aí eu já vou para lá, tem como? Sim, tudo bem, É que eles Cauê. vieram conversar. Eu tinha marcado, eu tinha me esquecido. Não tem problema, tudo bem. A Fífia pode ler todos os tópicos do diário, então, né? O Ivo vai passando. Tá bom, beleza. Vai passando, tá bom. Diário de Santa Faustina, 1541. Escreve isto para as almas atribuladas. Quando a alma enxerga e reconhece a gravidade dos seus pecados, quando se abre diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou, que não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança no abraço da sua querida mãe. Olha aqui já, espera só um minutinho. Volta a ler o slide. Quando a alma enxerga e reconhece a gravidade dos pecados, vai a misericórdia. Você vê que tem o momento do reconhecimento. Porque pode ser que nós estejamos no apostolado da misericórdia, que nós divulgamos essa devoção, mas nós ainda não identificamos a gravidade do pecado. No Horto das Oliveiras, quando Jesus ele suou sangue porque ele estava em uma profunda agonia. E essa profunda agonia era ele vendo os pecados dos homens, que faz Jesus chorar, que faz Jesus ter agonia, que faz Jesus ser transfigurado, não de um modo glorioso, mas de um modo subhumano, na dor, no suplício da cruz. Então, se você quer saber qual é a gravidade do pecado, e seja ele qual for, veja como é que foram os suplícios de Cristo. Quer dizer, para que o seu pecado fosse apagado, perdoado, Jesus teve que sofrer tudo aquilo. É que nós olhamos para nós, a gente pensa, mas eu só faltei na missa domingo. Mas eu só vi uma foto pornográfica. Eu só falei mal de alguém.
Ah, eu só não rezei hoje. Ah, eu só não fiz isso. E aí você acha que isso é muito. Porque você pensa, ah, mas poxa, o que que isso está interferindo na vida do outro? Não, não é o outro humano, é Deus, é você, entende? Então, os nossos pecados, os santos, quem for ler Santo Afonso, ou qualquer um, e quando ele fala do pecado, sobretudo do pecado mortal, ele fala que uma alma em pecado mortal é uma alma que cheira enxofre. É uma coisa que ninguém suporta. Então, por isso que aquelas pessoas que reconhecem a gravidade dos pecados, elas podem ficar atribuladas, ali como Santa Faustina está falando. Escreve isto para as almas atribuladas. Veja que todo o diário ele é escrito para aquelas almas que já se reconheceram pecadoras, que já se reconheceram nessa situação de pecado. As almas atribuladas são aquelas que têm o autoconhecimento, sabe da desgraceira, se a gente pode usar, né? Desgraceira, que é o pecado, que é a não comunhão com Deus. Então, quando a alma enxerga e reconhece isso, aí então, quando se diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou, que não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia. E olha agora a imagem. Cria essa imagem como uma criança nos braços da sua querida mãe. Então, que imagem de confiança maior você pode ter do que uma criança no colo da mãe? A criança no colo da mãe, ela não tem medo de ser jogada, de cair, de isso e aquilo. Ela está confiante, entende? Ela está confiante. Nada perturba ela. E a nossa devoção à misericórdia, ela tem que ser uma devoção confiante. Nada pode nos perturbar. O nosso coração repousa em paz. Muito bem. Qual que é o que tinha ali depois desse isso? Sou mais generoso, é o 1275. Escreve minha secretária, que sou mais generoso para com os pecadores do que para com os justos. Foi por eles que desci à terra, por eles derramei o meu sangue. E não tenham medo de se aproximar de mim, são eles quem mais necessitam da minha misericórdia. Então veja, olhar para si, fazer esse exame de consciência, ele nos faz enxergar-nos necessitados dessa mão poderosa que tudo transforma, tudo perdoa e tudo restaura. Então, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que se enxergam fracos, porque eu quero dar força. Eu vim para aqueles que se enxergam doentes, porque para eles eu quero ser o remédio. Eu vim para aqueles que sofrem, porque para eles eu quero ser o consolo. Então, a misericórdia de Deus não faz sentido se nós não enxergarmos em nós as nossas manchas, o enxofre que nós se estamos em pecado mortal, e as nossas misérias que só podem ser transformadas quando mergulhadas na misericórdia. Então, aqueles miseráveis, nós temos a misericórdia. Para os doentes, nós temos o médico. Tudo isso nessa grande aliança que Deus fez para com o homem, que perdoou-os todos, desde o Egito, desde a passagem do Egito, desde o tempo em que eles começaram a trair Deus com os deuses pagãos, e até agora, sobretudo agora, na cruz. Então, Jesus, para nós, é este sinal poderoso que nos dá o consolo da sabedoria, de que nele, aconteça o que acontecer,
vai ter uns que vai falar assim, né? Haja o que hajar. Ele estará lá. A misericórdia de Deus estará presente. E ele nos cobrirá com o seu amor. Cauê, nessa sua explicação, você já está pegando todos esses próximos parágrafos da Santa Faustina, você já explicou eles. Então, se você quiser ficar à vontade, que você tem o compromisso, nós te agradecemos de todo o coração a sua participação, e assim nós vamos para as partilhas, e você pode se pôr à vontade. Eu agradeço muito, viu, querido? Deus te abençoe. Eu peço desculpa que eu não posso ficar para partilha. Não, fica sossegado. Mas foi uma alegria estar com vocês, viu? Alegria nossa. Muito obrigada. Deus lhe pague. Deus te abençoe sempre em sua vida. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vai com Deus. Tchau, tchau. Liliane, vamos partir para nossas partilhas? Vamos. Ela vai e fazer olha, uma englobada, né, Lili? A primeira e a terceira. Como podemos entender as palavras de Jesus? Você prefere que comece na primeira e terceira, ou você prefere que comece na segunda, depois fala tudo depois junto? O que você prefere? A segunda está com a Carol. Carol está por aí, Carol? Olá, irmãos. Oi, querida. Seja bem-vinda. Obrigada, paz e misericórdia a todos. Quer se apresentar para o pessoal, que eles quase não te conhecem. Pois é, eu moro aqui no Mato Grosso também, até conheço o seminarista Cauê. Eu frequento a Cuiabá. Quero festa tudo junto aí, né? Sim. E eu moro em Primavera do Leste e estou aqui conhecendo, né, as formações do Cenáculo da Divina Misericórdia em comunhão com vocês para poder também propagar aqui na minha região a devoção à Divina Misericórdia. Carol, nós colocamos para você fazer para nós a segunda pergunta, que atitudes devemos tomar quando reconhecemos os nossos pecados? Fica à vontade, viu, Carol? Sim, eu vou falar um pouquinho, Afif, do que eu faço, né? Aquilo que o Cauê falou, né, muito importante. Uma vez que a gente começa, né, a buscar a Deus e conhecer, né, a misericórdia de Deus em nossa vida, a gente quer se unir a Ele, né? Então, uma vez que a gente começa a buscar a Deus e se unir a Deus, a gente quer ficar em amizade com Deus. E só é possível, né, começando com a confissão, né, como ele falou. E para todos, eu penso que é um processo, né, que nosso Senhor nos permite, assim, viver. Por isso que a igreja recomenda, né, que nós façamos confissões gerais, né, porque muitas vezes nós esquecemos, né, de pecados cometidos há algum tempo atrás, e quanto mais nós nos unimos, né, ao nosso Senhor, mais nós conseguimos, né, enxergar a nossa fragilidade, a nossa miséria, e assim, né, nosso Deus nos dá o arrependimento, né? E já teve épocas assim da minha vida que eu confessava até 2 vezes por semana, porque eu esquecia, né, de pecados que eu cometi lá atrás. E tudo isso, né, o que me ajudou a entender, a rezar, né? Depois que eu comecei a rezar de verdade, né, a viver em união com o nosso Senhor, né, comungando bem, me preparando para comungar, fazendo ação de graças, né, rezando com atenção e tendo, né, tendo as devoções, mas de uma forma mais profunda, né, não uma forma assim eu tenho essa devoção, eu rezo rápido, tenho que terminar logo, porque para cumprir, né, uma tabela que eu impus para a minha vida espiritual. Não, rezar, se colocar na presença mesmo. E ali, quando a gente se coloca na presença, Deus vai iluminando a nossa inteligência,
convidando a nossa vontade, e aí o arrependimento vem, né, no nosso coração, na nossa consciência, e aí assim a gente pode recorrer, né, ao tribunal da misericórdia, que é o confessionário. É isso, né, que eu experimento na minha vida, e como eu falei, eu confesso com muita frequência, e eu vejo que cada vez que eu confesso, eu me sinto mais unida a Nosso Senhor, mais leve para recomeçar, né, esse trajeto aqui que Ele nos permite viver. Amém? Muito Amém. obrigada. Muito obrigada, Carol. Seja pela oportunidade. bem-vinda conosco, viu? Muito importante a sua presença. Lili? Que lindo, né? Ela falou aí. Parabéns, Carol, parabéns ao Cauê, que nos fez viajar pela história da aliança, né? E é assim, igual a Carol estava falando, né? Buscar a confissão nos faz voltar a Deus, examinar, rezar com atenção. E rezar, sobretudo, também para o sacerdote, né? Que verdadeiramente vai ser Jesus ali. E a gente possa realmente entender, assim, ter o discernimento do que o Jesus está falando conosco, né? Mas, então, eu vou iniciar, né? A minha primeira pergunta é como devemos entender as palavras de Jesus. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então, me chamou muita atenção em Oséias, né, a palavra do perdão, que Deus é o perdão. Deus não executa o ardor de sua ira, porque é Deus e não um homem. Em Ezequiel, ele faz um apelo à conversão, afastar-se do mau caminho. Então, assim, nós vamos perceber as duas palavras, né, que permearam o encontro, assim, um apelo à conversão, o perdão com apelo à conversão. E Jesus faz uma comparação, né, que assim como o médico, assim quem precisa de médico é quem está doente, né, Jesus veio para os pecadores. Por quê? Porque são aqueles que mais precisam, ou que precisam voltar para Deus, entender o reino de Deus. Quantos que estão, né, separados, porque talvez por ignorância, por realmente não ter, assim, tido uma catequese, tido uma experiência de uma evangelização. Nós estamos saindo de uma novena que nós rezamos pelos afastados, pelos pagãos. Se nós analisarmos cada dia da novena, Jesus cercou todos, porque, na verdade, ele não quer que nenhum se perca. Foi dito hoje aqui, né? Então, e tudo isso passa pelo exercício da misericórdia, no sentido pleno da palavra, e não por sacrifícios, como ela acabou de dizer, que por vezes o sacrifício apenas, ele pode se tornar vazio de entendimento, mas pode se tornar um rol de ritos, né? Ritualismo, obrigação. E o Senhor não gosta de que nós façamos as coisas por obrigação. Jesus quer a verdade, quer trazer o reino de Deus para aqueles que estão totalmente afastados, perdidos, por isso, condenados. Quando está diante da presença atraente da misericórdia, é que o homem percebe e descobre a sua pequenez. Com essa frase, Jesus convida os pecadores para a conversão, sem a qual, sem a conversão, não se pode entrar no reino de Deus. Se o justo já está no caminho, o justo, a gente lembra das parábolas da misericórdia. O justo, né, pode já estar no caminho, mas e aquele que está totalmente perdido, pecando cada vez mais? Então, o coração do Senhor, ele se compadece por esses. Né? E isso, ele vai mostrar, quando ele por aqui passou, ele foi mostrando por palavra, por atos de misericórdia, mostrando a infinita bondade do Pai. E a alegria que um só pecador retornando, arrependido, provoca
em Deus, né? E isso tudo ele quer como prova de amor, né? E por isso Deus sacrificou a própria vida do seu filho unigênito. Deus foi tão radical nessa manifestação, nessa atitude de misericórdia, que ele sacrificou, que foi o primeiro tema da novena, né? Foi a cruz de Cristo, a radicalidade do amor. Deus sacrificou o próprio filho, né? Para resgatar, para remir todos os demais, né? Então, o Catecismo 545 está muito bonito, mas nós estamos, o tempinho está meio corrido, né? Vamos passar para frente. Conforme São Paulo também diz, no Catecismo 1848, onde avultou o pecado, a graça superabundou. Mas para realizar o seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, nós percebemos que é preciso que venha à tona mesmo, né? Por isso que se falou aqui tanto no exame de consciência. É necessário vir à tona aquilo que realmente é o pecado, para que a gente possa se livrar dele, né? Como um médico que examina o ferido antes de curá-lo. Assim Deus, por sua palavra e por seu Espírito, projeta uma luz sobre o pecado para limpá-lo, né? Vamos entender que Jesus é a própria misericórdia encarnada do Pai. E se pegarmos, assim, a essência da palavra misericórdia, é o que foi dito hoje, é a miséria mergulhada no coração misericordioso, compassivo do Pai. Deus que se compadece dos pobres pecadores e vem resgatá-los. De que maneira? Pela ação, pelo anúncio da palavra para toda criatura, a fim de que se arrependam, se convertam para serem salvos. Dessa forma, meus irmãos, não devemos nos considerar assim pecadores. Aí já vamos lá para a terceira. Devemos reconhecer-nos como pecadores somente quando cometemos um pecado? Dessa forma, não. Não devemos nos considerar pecadores somente quando temos clareza ou fazemos alguma coisa que nos incomoda. No caminho da misericórdia divina, que é o caminho do próprio Jesus, que é o caminho, ele é o caminho, a verdade e vida. Temos que buscar a conversão a Deus a cada dia. E aí nós lembramos muito, né, do Dunga, né? Por hoje, né, o PHN, por hoje não vou pecar, né? Porque essa busca, ela é sempre fruto, o fruto dela é sempre o retorno para junto do Pai. E é muito rico em misericórdia, né? Moramos em um sistema pecaminoso. Pecamos ao olhar, ao sentir, ao omitir, ao brincar, ao fazer brincadeira, sem pensar direito que pode estar ofendendo alguém. Enfim, né? Temos uma tendência, o Cauê falou muito bem, o homem se revolta muito fácil contra Deus. Então, nós temos essa tendência de nos revoltar contra Deus e a cair. Porque o mundo, a realidade, ela apresenta muitos, entre aspas, recursos, né? Para nos desviar do caminho do céu, que é a nossa pátria definitiva. Assim, nós temos que orar, vigiar e orar, né? E, amados, ser um consagrado, pertencer a este movimento da divina misericórdia, falando por mim, tá? Me trouxe esta graça. Ter paz, mesmo em meio à tribulação. Porque nós acabamos fazendo sempre essa busca da conversão, que deve ser contínua. Porque nós vamos exercitando a confiança. Sabendo da proteção divina, não vamos nos desesperar. Mas vamos rezar, vamos entregar, vamos esperar, vamos confiar.
em Jesus, que é o centro da nossa espiritualidade. O autêntico conhecimento de Deus da misericórdia é fonte constante e inesgotável de conversão. Não somente com momentos momentâneo de exame interior, mas também como uma disposição permanente, como estado de espírito. Aqueles que conhecem e veem Deus assim, não vivem de outro modo a não ser se convertendo a Ele continuamente. Passam a viver em estado de conversão. E este estado constitui a característica mais profunda da peregrinação de todo homem sobre a terra. É como um estado de peregrino, a igreja peregrina. A conversão, que é o caminho para a misericórdia, é ao mesmo tempo o caminho da misericórdia. Então, nós vamos perceber que esse ministério é muito profundo. É uma obra de conversão. Por isso, meus amados, nós somos tão combatidos. Nós realizamos, sim, nós entregamos a nossa vontade, mas eu sei que para todos vocês que estavam à frente da comissão da Festa da Misericórdia, não foi fácil. Como aqui para nós não foi fácil. Foram combates constantes. Mas é por isso, é muito mais que uma devoção. É uma obra de conversão. É uma nova forma de vida, é um novo estilo de vida, tendo o centro dela a vontade do Pai, revelada no Filho, na presença, na ação e na unção do Espírito Santo. Por isso, não esmoreçamos, mas vamos dizer com fé: Jesus, eu confio em vós. Confio em vós, amém. Amém. Obrigada, Edili. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Padre Edileno está presente sempre conosco. Quer falar alguma coisa, com umas palavras, Padre Edileno? Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Querido de Apareceu. sempre, Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Abre o seu microfone. Bem-vindo, Abre o né? microfone. Está fechado, padre. O microfone. Oi. Oi. Que festa linda sua que fez lá, hein, Padre? Que maravilhosa, Sim, não? foi maravilhoso. Nossa Senhora. Coisa Foi mais maravilhosa. maravilhoso. Tudo em paz, graças a Deus. Mais um Amém. ano de festa. Alegremos muito o coração de Jesus. Muitas Com paróquias certeza. celebraram, foi maravilhoso. Fiquei muito contente com o que vi também, né? Que as pessoas publicaram. Foi muito bom. Padre, senhor, nós vamos fazer o encerramento com a musiquinha da Sônia. Eu peço para o senhor fazer a bênção para nós. Sim, sim, com certeza. É uma alegria. Nossa. Sônia, Oi, eu ia cantar o Sangue e Água, mas nós, apóstolos eucarísticos da Divina Misericórdia, temos que proclamar nesse dia que o Senhor é o centro de nossa vida. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro, tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar dos meus olhos, Água.
Eduardo, então deixa quieto, não vai dar tempo. Eu cozinho ela com água e tempero. Olha o microfone ligado, por favor. Depois você cozinha. Olha, Edilene, nos dá a sua bênção. Então, agradecer a Deus por esse momento de formação com o seminarista. Espírito Santo ilumine, estava acompanhando aqui também esse momento importante da gente conhecer um pouquinho mais sobre a nossa doutrina, sobre a nossa fé. O Senhor conceda a todos nós uma noite muito abençoada, santa, que possamos estarmos fortalecidos após a festa da misericórdia e sempre tenhamos essa... Em outubro em setembro, o aniversário do terço, e em outubro, Santa Faustina. Então, vamos agradecer a Deus por todos esses dons, por todas as bênçãos que foi concedida a cada um de nós. Que Ele continue abençoando, fortalecendo cada grupo, o nosso apostolado, o nosso movimento da Divina Misericórdia, nossas paróquias. Sejamos fortalecidos na nossa fé, na certeza da presença do ressuscitado em nosso meio. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite. Deus abençoe. Saúde para todos. Amém. Para o senhor Amém. também, Deus abençoe, Padre. Deus também. pague por sempre, viu? Abra os seus microfones, vamos falar um oi para cada um. Parabenizar todos pelas festas que vocês fizeram. Parabéns, Padre Edilene. É sempre uma alegria o senhor aqui, viu? Quando a gente vê que o senhor está aí, já dá uma alegria na gente. Tá, muita alegria, viu? A gente se sente até respaldado, né? A gente sente esse fervor nele, né? Esse amor A pela participação obra. dele, ele É participa muito muito, né? Ele Participa bem, está sempre acompanhando nossos encontros. Isso nos dá, assim, segurança para a gente. E motivação, né? Porque a gente sabe que tem alguém que é bem conhecedor, que está acompanhando, e se precisar vai nos corrigir, se precisar vai nos motivar mais. Então, assim, é muito bom. Padre é um apóstolo, Seja né? sempre bem-vindo. Amém. É um Obrigado. apóstolo. Um Faustino. Ele é. Gente, muito obrigada por todos, pela participação. Desculpem o horário, foi muito bom. Vejam os colegas de vocês, dos nossos grupos, falem para eles voltarem, né? Nós estamos firmes aqui nas nossas formações, tá bem? Agradeço a todos pela participação, pelo amor, pelo carinho, ao Cauê, ao Padre Edileno, a Gislane, a Lili, a Carol, né? A Ruth, a Cleusa, nosso organizador, coordenador maior, que é o Ivo, sem ele ninguém faz nada aqui. Ivo, Deus lhe pague, querido. Deus te abençoe. Viu? Verônica, Rose, a todos que participaram, que eu não posso estar esquecendo ninguém. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Mas também anotei hoje, anotei até não querer mais, hein? A Cleusa, a Nair, né, Nair, participando também, a Soninha, minha querida, a nossa incentivadora com as nossas músicas, né, a nossa artista. Obrigada, querida, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe a todos. Sileide, obrigada pela participação, viu? Deus abençoe. Amém, obrigada a vocês, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite a todos, na paz, no amor, misericórdia.